Realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna foi idealizada para ser um marco na produção cultural e artística brasileira, representando um grito de independência dos artistas nacionais em relação ao domínio eurocentrista que pautava a arte do país até então. O evento, que foi realizado nas dependências do Teatro Municipal de São Paulo, como vimos no vídeo anterior, contou com a participação da verdadeira nata da produção modernista nacional e ofereceu ao público palestras, apresentações musicais, apresentações de dança, recital de poesias e exposição de obras, tanto de pintura quanto de escultura. Neste segundo vídeo da trilogia em celebração ao centenário deste evento, vamos ver o que aconteceu de mais importante em cada um dos 3 dias e saber quais foram as reações do público e da crítica em relação ao movimento na época de sua realização. O Teatro Municipal de São Paulo permaneceu aberto para visitação entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Entretanto, os eventos da Semana de Arte Moderna foram programados para ocorrer apenas em 3 dias específicos, 13, 15 e 17 de fevereiro. No saguão do teatro, foi instalada uma exposição de pintura e de escultura, na qual obras de Anita Malfatti, de Victor Brecheret e de Cavalcanti, dentre outros, estavam dispostas de modo a envolver os presentes. Vale lembrar que estas obras escandalizaram o público, que não estava preparado para as inovações propostas pelos artistas modernistas. A crítica especializada também não aliviou para os jovens artistas, atacando cada um dos eventos e cada uma das obras ali apresentadas, sempre assumindo um tom e uma postura mais conservadora. Voltando aos eventos, coube ao já consagrado escritor e intelectual brasileiro Graça Aranha abrir oficialmente os trabalhos do festival no dia 13, apresentando uma conferência com um título provocativo: A Emoção Estética da Arte Moderna. Nesta apresentação, Graça Aranha declamou versos do poeta Guilherme de Almeida e do também poeta e modernista Ronald de Carvalho, e o público escutou a tudo atentamente, sempre sob o acompanhamento musical do maestro Hernani Braga. Neste mesmo dia 13, o já mencionado Ronald de Carvalho comandou ele próprio uma conferência, desta feita intitulada A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil, que também teve o acompanhamento musical dos solos de piano de Hernani Braga e que teve também a apresentação de 3 danças africanas propostas por Heitor Villa-Lobos. As músicas e apresentações do compositor carioca eram consideradas pela crítica e pelo público da época como sendo privadas de bom senso e puramente africanas. Este primeiro dia foi o de maior presença de público e ocorreu sem grandes intercorrências, uma vez que as apresentações propostas causaram mais espanto do que indignação, e pelo fato de que as principais apresentações estavam destinadas a ocorrerem nos outros 2 dias. É o dia 15 de fevereiro
que é considerado pelos estudiosos como sendo o auge da Semana de Arte Moderna de 1922, especialmente por conta da irritação que causou ao público presente e por conta do escândalo causado pelas apresentações literárias programadas. A palestra do poeta e musicólogo Mário de Andrade, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, causou irritação e gerou vaias por parte considerável do público que acompanhava a apresentação. Nela, o poeta apresentaria o texto que viria a gerar uma de suas publicações mais emblemáticas, A Escrava que não é Isaura. Nele, Mário defendia de modo firme que a língua portuguesa deveria se abrasileirar, deixando de lado o seu passado lusitano e assumindo uma característica muito mais próxima da cultura do povo brasileiro. Posição também defendida por seu colega Oswald de Andrade. Ainda no dia 15 de fevereiro, ocorreu a Conferência sobre a Estética Moderna, conduzida por outro dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, o poeta paulistano Paulo Menotti del Picchia, na qual atacou de modo claro e manifesto o tradicionalismo conservador reinante na arte brasileira, especialmente em sua literatura, o que gerou vaias que ecoaram por todo o teatro. No dia 15 também ocorreu um sarau que contou com a participação de inúmeros escritores, que declamavam versos em meio à gritaria da plateia, que a esta altura já estava com os ânimos bastante alterados por conta do que vira até aquele momento. Foi neste sarau que o poeta Ronald de Carvalho subiu novamente ao centro do palco e declamou o famoso e controverso poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel, por sua vez, que sofria de tuberculose, não conseguiu comparecer por conta de uma crise em seu quadro clínico. Por este motivo, Ronald fez a leitura em seu lugar. O poema de Bandeira era uma crítica ácida e divertida ao estilo do parnasianismo, mas não foi muito bem recebido pela plateia, que mais uma vez explodiu em vaias. Segundo relatos, era possível escutar até mesmo relinchos e grunhidos vindos do público, que ficou tão irritado com o que julgava ser um grande desrespeito à arte tradicionalista. Os ânimos do público só se acalmaram quando teve início a apresentação de dança de Ivone Dalmeri e o concerto de piano da renomada pianista Guiomar Novaes, que foram os eventos que encerraram o segundo dia da semana. O terceiro e último dia da Semana de Arte Moderna foi mais dedicado à música, com grande destaque para a apresentação das peças do já citado compositor carioca Heitor Villa-Lobos, que gerou grande confusão ao subir ao palco calçando um sapato em um pé e uma sandália em outro. Ao ver tal cena, o público, que já não estava muito afeito ao trabalho inovador do compositor carioca, começou a vaiar, mantendo esta postura até o início da apresentação propriamente dita. A apresentação em si gerou um misto de admiração e perplexidade nas pessoas presentes. Um fato curioso é que logo em seguida à apresentação,
O próprio Villa-Lobos deixou claro que subiu ao palco calçando uma sandália em um de seus pés por conta de um calo que estava inflamado. Com isto, encerrava-se a Semana de Arte Moderna de 1922, que apesar de ter recebido muitas críticas na época de sua realização, acabou por se tornar um grande divisor de águas na produção artística e cultural brasileira. Aliás, no próximo vídeo, que será o último desta trilogia em celebração ao centenário de sua realização, falaremos mais sobre os impactos que a Semana de Arte Moderna de 1922 teve. Falaremos também das influências de seus artistas e de seu legado para as artes brasileiras. Nos vemos lá!